Olá, meu nome é Maria Vitória de Queiroz e nesse vídeo irei apresentar uma videoaula com a minha pesquisa Cromossomo Y Muro entre Mulheres e Homens, orientada por Rodrigo Mendes. Para começar, quando pensamos em uma garota e um garoto aos seus 15 anos de idade, conseguimos diferenciá-los. Mas afinal, o que os torna diferentes? A partir de que critérios os diferenciamos? Muitos colocam que o sexo biológico desses dois indivíduos seria um grande divisor de águas, ou seja, suas genitálias, gônadas, cromossomos e hormônios. Pensando no aspecto genético dessa divisão, uma mulher possuiria os cromossomos XX, enquanto o homem possuiria XY. Isso nos leva ao seguinte questionamento: de que forma a presença do cromossomo Y permite diferenciar mulheres e homens em nossa sociedade? Bem, para entendermos um pouco mais sobre o papel do cromossomo Y, vamos avaliar o desenvolvimento do corpo desses dois adolescentes. Quanto ao garoto, pensamos em alguns aspectos do seu corpo que o diferem, as chamadas características sexuais secundárias masculinas. Dentre elas estão a barba, o espessamento das cordas vocais, que torna a voz mais grave, e o maior desenvolvimento da musculatura corporal. Todas essas características estão correlacionadas com a testosterona, que é um hormônio responsável pelo desenvolvimento delas. A testosterona é produzida pelas células intersticiais dos testículos, que estão localizadas nos espaços entre os microcanais que produzem sêmen. Antes de prosseguirmos, é importante ressaltar que todas essas características secundárias são consideradas como padrões no desenvolvimento masculino, levando em conta a média. Ou seja, não são todos que irão desenvolvê-las da mesma maneira. Muita barba, nenhuma barba, muita massa muscular, pouca massa muscular, voz grave ou aguda. Dessa forma, por mais que na média seja esperado que um garoto desenvolva mais massa muscular, voz mais grave e mais pelos na puberdade do que uma garota, isso nem sempre acontece. Durante a puberdade, a hipófise, glândula endócrina mestra, que produz e secreta hormônios, localizada no meio da cabeça, envia um sinal às células intersticiais, que produzem quantidades mais elevadas de testosterona. É por isso que nesse período enxergamos a acentuação das características sexuais secundárias masculinas, quando a diferenciação começa a ficar mais evidente. No zigoto, o gene SRY, presente no cromossomo Y, é responsável pela diferenciação sexual. Esse gene se localiza na região P11.3, um segmento no braço curto do cromossomo Y. Seu tamanho é de 828 pares de base, o que é muito pequeno considerado o tamanho médio do gene humano, que é de 27 mil nucleotídeos, ou seja, cerca de 13,5 mil pares de base. Esse gene fornece instruções para a síntese de uma proteína chamada proteína Y da região determinante do sexo. Essa proteína atua como um fator de transcrição, o que significa que se liga a regiões específicas do DNA e ajuda a controlar a atividade de genes específicos. Essa proteína inicia processos que fazem com que o feto desenvolva gônadas masculinas e impede o desenvolvimento das estruturas reprodutivas femininas. Nos testículos em desenvolvimento pela atuação da proteína decodificada pelo gene SRY, outros genes responsáveis pela síntese da testosterona são ativados, desenvolvendo o sistema genital tipicamente masculino a partir das estruturas que eram antes indiferenciadas no embrião. Tendo em vista todo esse percurso que levou ao desenvolvimento desse garoto, podemos dizer que tudo iniciou no momento da fecundação, quando houve a junção de seus 23 cromossomos paternos, incluindo o Y, com os 23 cromossomos maternos, incluindo o X, fazendo com que esse fosse um indivíduo XY. Nessa visão, todo o desenvolvimento que levou a criança a ter o aspecto de um garoto veio do cromossomo Y e, dessa forma, isso nos levaria a concluir que este seria o fator que o diferencia da garota de 15 anos. A princípio, seguindo essa lógica, a garota teria cromossomos XX e, por conta disso, ela teria todas as outras características tipicamente femininas, se diferenciando do garoto. Ela desenvolveu, também durante a puberdade, as características sexuais secundárias femininas, como o alargamento dos quadris, o desenvolvimento das mamas e o aparecimento de pelos nas axilas e na região pubiana, a partir da produção nos ovários do hormônio feminino estrogênio. Relembrando que, assim como as características sexuais secundárias masculinas, as femininas também aparecem de maneiras diferentes, havendo uma diversidade de corpos, com as glândulas mamárias maiores ou menores, com mais ou menos pelos, e com os quadris mais largos ou mais finos. Os ovários, o útero e a vagina são desenvolvidos, por sua vez, no embrião. O esperado é que esse desenvolvimento ocorra pela não presença do gene SRY e, consequentemente, da testosterona, de maneira que as protogônadas se transformem nos ovários, que são responsáveis pela síntese de estrogênio. Isso faz com que o feto desenvolva anatomia tipicamente feminina, concluindo que esse processo se daria pela ausência do cromossomo Y. Acontece que o funcionamento do gene SRY nem sempre é da maneira esperada. É possível que haja um funcionamento diferenciado. Isso pode acontecer por conta da mutação nesse gene, que leve à sua não manifestação. Esses casos são denominados como digenesia gonadal completa, em que o indivíduo tem um fenótipo tipicamente feminino perfeito quanto à anatomia ou apresenta ambiguidade genital, mas que possuem cromossomo Y. É possível também que haja a ausência do gene SRY no cromossomo Y. Em ambos os casos, isso leva o embrião XY a desenvolver uma anatomia feminina. Há casos também em que ocorrem mutações genéticas, não correlacionadas com o gene SRY,
Um exemplo é a síndrome de insensibilidade completa aos andrógenos, em que o embrião praticamente não reage à presença dos hormônios masculinos. Se esse fosse o caso da garota de 15 anos, pensando que ela foi identificada quando nasceu como uma menina e continua se identificando dessa mesma maneira, então não teríamos como utilizar a presença ou não do cromossomo Y como um fator de separação. Existe uma noção de que quando uma pessoa nasce com uma genitália tipicamente feminina, já podemos inferir que seus cromossomos sexuais são XX. Isso é verdadeiro para a maior parte da população. Contudo, isso não é verdadeiro para toda a população. Isso porque, no senso comum, enxergamos sexo biológico como binário, ou seja, ou uma pessoa nasce com o sexo biológico da fêmea ou com o do macho. Porém, nem sempre todos os aspectos da diferenciação sexual são concordantes, e há uma série de variações entre o que definimos como sexo tipicamente da fêmea e do macho. É possível, como já dito, que o sexo genético seja masculino, com cromossomos XY, ao mesmo tempo que o sexo anatômico seja feminino, desenvolvendo seios e outras características secundárias femininas. Esse é apenas um dos exemplos de uma pessoa intersexo, um termo que abrange todos aqueles que não se enquadram totalmente nas definições estritas do sexo tipicamente do macho ou da fêmea. Estima-se que cerca de 0,05% a 1,7% da população mundial é intersexo, de acordo com os dados do órgão dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Todavia, esses dados são muito polêmicos, uma vez que é difícil identificar quem é intersexo, havendo uma subnotificação. Os cálculos mais conservadores admitem que em cada 3.000 bebês nasce um intersexo. No Brasil, isso significaria uma população de mais de 56 mil pessoas. Porém, pesquisadores como Anne Fausto Sterling, professora de Biologia Molecular da Universidade de Brown e especialista no tema, colocam que o número seria de um bebê a cada 1,5 mil. Para ter uma melhor dimensão, há muito mais pessoas intersexo do que albinos, por exemplo, que nascem na razão de uma pessoa em cada 17 mil. Por mais que não seja uma condição tão incomum, os estigmas da sociedade e a desinformação quanto à intersexualidade levam ao seu baixo reconhecimento. Muitos dos bebês, quando são detectados como intersexos, são submetidos a inúmeras cirurgias para a adequação do sexo, e só acabam descobrindo mais para frente na vida por conta de algum dano causado pelas intervenções, e em outros casos, nem ficam sabendo. O mesmo acontece com muitos intersexos durante a puberdade, ao se detectar um nível inadequado de hormônios, ou até então, o desenvolvimento de testículos internos. Também é possível descobrir depois da puberdade, ao tentar ter filhos biológicos e não conseguir. A modelo Honey Gaby Odiele nasceu com a síndrome de insensibilidade aos andrógenos. Isso significa que na fase embrionária, apesar de ela possuir cromossomos XY e o gene SRY funcionando habitualmente, não respondeu de maneira esperada à testosterona. Isso acontece já que as suas células não possuíam uma proteína que reconhecesse a testosterona, ou seja, havia a ausência de receptores que detectassem esse hormônio, levando ao desenvolvimento de uma anatomia tipicamente feminina. A sociedade e, consequentemente, parte da comunidade médica ainda hoje apresenta uma necessidade marcante de separar os indivíduos em dois grupos claramente diferenciados em duas extremidades. A intervenção médica nos corpos intersexo em cirurgias de adequação de sexo e tratamentos hormonais sem a devida explicação para esses indivíduos e seus familiares, principalmente quando esses pacientes são menores de idade, podem trazer diversas sequelas físicas, psicológicas e emocionais. Para além da questão da adequação do sexo biológico, existe também um estigma quanto à afirmação de gênero desses indivíduos. A delimitação de gênero a partir da correspondência direta ao sexo biologicamente tipicamente do macho ou da fêmea, ou até então, retomando a pergunta inicial, mais especificamente os cromossomos X ou Y, aparenta ser simplista e restrita, quando existem casos como o de Honey. Ela continua sendo uma mulher e se entender dessa maneira, independentemente do cromossomo Y em seu DNA. Para além de Honey, existem casos de diversas atletas que foram impedidas de competir em categorias femininas por apresentarem cromossomo Y. Isso aconteceu em decorrência do estabelecimento da carteirinha de feminilidade pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI. A partir de 1969, o comitê passou a exigir um teste cromossômico. Atualmente, só são realizados testes para esse tipo de certificação, caso o atleta apresente um desempenho muito acima do restante. Além disso, o COI tem melhorado bastante quanto a esses testes e estigmas graças aos movimentos sociais. Tendo em vista os casos apresentados retomando a comparação dos dois adolescentes de início do vídeo, vemos que o cromossomo Y não é suficiente para dividir a identidade desses indivíduos como mulheres ou homens, quando pensamos nessa separação binária de gênero. Isso porque ambos, homens e mulheres, podem apresentar tal cromossomo. Para além disso, se apropriar dessa característica genética parece simplista para definir o comportamento e a identidade humana, levando a traumas e dificuldade de afirmação de gênero, como no caso das atletas.
No final das contas, talvez a genética não seja algo tão central como muitos pensam para essa separação, precisando buscar por um conjunto de outros aspectos que compõem a identidade de cada um quanto ao seu gênero. Espero que tenham gostado do vídeo e aqui ficam as referências da minha pesquisa e as fontes das imagens utilizadas.